Muito bom dia para você aí de casa. Que bom é chegar no teu lar e te desejar um feliz sábado. Isso é especial, não é? E eu quero fazer você pensar numa coisa muito linda. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que está acontecendo na tua vida, se acalma, está cooperando para o teu bem. Você crê nisso? Eu creio. Está na palavra de Deus e Deus não mente. E um feliz sábado também para vocês. Feliz sábado. Eu tenho que desejar, senão eles ficam com ciúmes, né? Muito bem. Que bom é iniciarmos o nosso dia na presença de Deus. E eu quero convidar você a se ajoelhar comigo e vamos orar ao Senhor. Amado Deus e nosso Pai, quão bom, Senhor, é fazermos parte do Teu povo e termos um dia separado para comungarmos de maneira mais íntima com o Senhor. Que o nosso coração se aqueça pela Tua presença e que tudo que viermos fazer seja para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Há muitos hinos no inário que encantam meu coração, que eu gosto de cantar com todas as forças do meu pulmão, mas esse daqui que nós vamos louvar ao Senhor, ele é muito especial. O hino 153 fala: o que você pensa do seu mestre? E é tão bom falarmos do nosso mestre, não é isso? Imagina cantar sobre ele. Então, neste momento, nós vamos louvar o Senhor. Especial, não? Que bom é começarmos o dia cantando da lealdade do amor de Deus. Sempre cuidará de mim, meu mestre. Que segurança, né? Você pode sair de casa, você pode viver a sua vida em paz e em segurança, porque o amor de Deus é leal. Que especial, não? E agora nós vamos fazer o quê? Entesourar a palavra dele no nosso coração, para não pecarmos contra ele. E qual é o verso dessa semana que nós já decoramos, nós já aprendemos, né? Qual é? Atos 20, do 28 ao 30. Muito bem, os alunos aqui já decoraram, a referência pelo menos, né? Espero que você aí de casa também tenha se empenhado para decorar a palavra de Deus. E no 3 nós vamos falar. 1, 2, 3. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos
se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Amém. Percebe a importância desse texto? Que sério isso, não? Existem muitas filosofias que vão contra a palavra de Deus. E às vezes a gente pensa que é só lá fora da igreja, mas às vezes também dentro. E aí nós temos que estar com a palavra de Deus no nosso coração para não cairmos nas armadilhas de Satanás. E que bom que você está decorando os textos, porque assim você está se fortalecendo contra as armadilhas. Que Deus te abençoe nesse dia e um ótimo estudo. Agora, dando início realmente ao estudo, vamos relembrar as referências, o que nós estudamos hoje, que se encontra no livro de Ezequiel, o capítulo 35 e 36, o livro de João, o capítulo 11, do 1 ao 46, e no livro Desejado, o capítulo 58, Lázaro sai para fora. E agora, no capítulo 35 de Ezequiel, nós podemos ver o juízo de Deus sobre o Monte Seir. E ao nós estudarmos sobre este capítulo, na verdade, nós podemos ver alguns dos atributos que Deus dá ali a este povo, do porquê Deus está dando essa sentença para eles, onde Deus fala que irá desolar todo o Monte Seir e que não haverá mais nada sobre o monte. Nós podemos ver no verso 5, vai falar alguns detalhes sobre o que esse povo fez ao povo de Deus. Verso 5: portanto, guardastes inimizade perpétua e espalhastes os filhos de Israel pelo poder da espada, no poder da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Depois, mais à frente, vai falando do sangue derramado sobre os filhos de Israel que esse monte fez. Fala sobre a blasfêmia, fala sobre realmente o ódio que eles tinham por esse povo, de que eles estavam lá em todo momento causando dor, causando ruína ao povo de Israel. E não nada mais, aliás, e além disso, no verso 13, vai falar que do que eles sentiam com relação a esse estado deles, o que eles mantinham em seu coração ainda. Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim, e eu o ouvi. Ainda fala que em meio a toda essa
essa situação em que eles encontravam, em meio a eles estar ali provocando, blasfemando, matando os filhos de Israel, eles ainda se vangloriavam, eles ainda, digamos assim, achavam, como o dito popular, achavam bonita a sua situação, né? E agora, dando em sequência ao capítulo 36, o irmão Cleito irá abordar. E Deus, ele cuida de todas as coisas, né, irmão Júnior? Sim. Tanto para dar cabo dos transgressores, para ensinar seus filhos e para redimir seus filhos e trazer bênçãos sobre eles. E o capítulo 36 vem falando sobre essas bênçãos que Deus queria trazer sobre os montes de Israel, sobre a cidade que estava desolada, sobre toda a nação deles. Deus queria restaurá-los, Deus queria com que eles habitassem novamente em paz. E isso fica claro quando nós lemos o verso 8 e o verso 9 do capítulo 36. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, que estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E Deus disse que Ele estaria preparando a terra, para que quando seu povo voltasse, o povo já a encontrasse preparada para eles habitarem em paz. Deus, ele controlava todo o percurso, todo o caminho do povo de Israel. E aquela disciplina, quando eles passassem, ao retornarem para suas terras, Deus estaria com eles. Deus estaria já preparando a terra, a habitação para eles. Os montes, né, já estariam produzindo para que eles, ao voltassem para o seu lar, se sentissem realmente em casa. E a partir do verso 16, vem falando um pouco sobre essa restauração da terra de Israel, quando o povo ia voltar e toda a restauração que Deus ele ia fazer, não somente na terra, mas nos seus moradores, mas no próprio povo de Israel. E por que Deus tinha que fazer essa restauração? Olha o que diz o verso 17. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. O povo de Israel ele havia contaminado a terra devido às suas ações, devido às suas transgressões, e ela estava contaminada, por isso veio o castigo que está descrito no verso 19, e os espalheis entre os gentios e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E Deus fala, olha, vocês estão apenas colhendo aquilo que vocês plantaram, vocês contaminaram a terra e por isso vocês estão sofrendo. Por isso vocês estão espalhados entre os gentios. Porém, eu quero fazer algo por vocês. Eu quero transformar a vida de vocês. Verso 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Verso 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações, para onde fostes. Verso 23, e santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E aí Deus fala que ele iria restaurar aquele povo, mas não somente por respeito e consideração àquele povo, mas por consideração sua, porque aquele povo eram representantes seus, e aqueles povos tinham manchado a imagem do Senhor diante de todas as nações, e agora Deus fala, eu vou santificar meu nome diante deles, e eles me louvarão quando eu houver santificado meu nome diante deles, eles saberão que eu sou realmente Deus, que apesar de que vocês andaram em transgressão e deram impressão negativa de quem eu sou, ainda assim eu vou restaurar e eles terão uma visão diferente. E aí vem a parte chave da transformação que Deus ele queria fazer no meio do povo de Israel para que eles agora pudessem santificar o nome do Senhor em meio a todas as nações. Era isso que Deus ia fazer por eles e que Ele deseja fazer por nós para que nós possamos santificar o nome dEle diante das nações. Verso 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo,
E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. E fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e as observeis, e habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E aí estava a santificação, a transformação real na vida do povo. O povo ele precisava de um novo coração, ele precisava de uma nova mente, precisava ser transformado, e Deus ia fazer isso. Deus ia tirar o coração de pedra de dentro deles para pôr um coração de carne. E esse coração de carne representava uma compreensão exata dos estatutos de Deus. Agora eles seriam sensíveis às leis e às indicações do Senhor e andariam em conformidade com ela. E assim eles estariam santificando o nome de Deus diante de todas as nações, e Deus seria exaltado, e que isso aconteça em nós. Na realidade, Júnior, se isso não acontecer em nós, nós estaremos profanando o nome de Deus, assim como o povo de Israel profanou. Só há um meio, um caminho para nós darmos uma boa impressão da pessoa de Deus diante do mundo: termos um novo coração, entendermos os estatutos e juízos do Senhor e andarmos nele. E aí, Deus ele transformará a nossa vida, assim como queria transformar a vida do povo de Israel. O verso 35. E dirão a esta terra assolada: ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. E Deus quer transformar a desolação de nossa vida no jardim do Éden, num jardim completamente restaurado, onde tudo é paz, onde tudo está em harmonia com Deus. Que Deus faça essa obra em nosso coração, Júnior, assim como pretendia fazer no coração do povo de Israel. Amém? E agora nós vamos para a descrição lá de João, capítulo 11, do verso 1 ao 41, e do capítulo 58 do Desejado, que vem falando a respeito da história de Lázaro. Afinal, Júnior, quem era Lázaro? Qual era o parentesco de Lázaro? Lázaro era irmão de Maria Madalena, uma mulher onde nós podemos ver que teve muitos contatos com Jesus ao longo de sua vida. E embora ele não tivesse nenhum parentesco com Jesus, eles demonstravam muito amor um para com o outro, porque tinham uma amizade genuína. Isso. E fica claro, irmão Júnior, qual era a relação que Cristo tinha com eles, quando a gente vai para o capítulo 11 e nós lemos o verso 3, que diz assim: Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ah, mas aí a gente pode pensar, mas ela está dizendo que ele amava. Não está colocando palavras aí na boca de Jesus e influenciando os sentimentos dele. Mas quando nós lemos o verso 5 também fica claro. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquela família. Jesus tinha eles como uma verdadeira família. Na verdade, Jesus ele se sentia melhor com eles do que sua família sanguínea. Ele, às vezes, era atribulado em seu lar natural, e ele encontrava um lar, um repouso, um local de paz e tranquilidade quando ele ia para esse lar em Betânia, que era o lar deles, né, de Lázaro e suas irmãs. E Lázaro, ele também, na descrição do Desejado, nós vemos já no início que Lázaro ele era um discípulo de Jesus. Sim. Ele era não somente um discípulo, mas um firme discípulo. Ele seguia Jesus. Ele o amava verdadeiramente. Apesar de não estar acompanhando tão de perto como os 12 acompanhavam, ainda assim Lázaro ele era bem próximo de Jesus, e Jesus ele constantemente se refugiava no lar deles. E sobre a questão da relação entre Jesus e Lázaro, e a sua família, na verdade, há um ponto que chama bastante atenção, que a leitura de hoje vai frisar bastante. Fala sobre a comunicação que Jesus tinha para com Lázaro e para com Maria e Marta. Jesus não falava com eles por meio de parábolas, porque eles tinham um rápido discernimento, eles tinham uma compreensão das palavras de Jesus, o que tornava também um ambiente agradável se comparado à multidão, que em diversas vezes ele falava e o povo não entendia. Isso. E nós vemos aqui uma relação de amor muito, muito genuína, muito forte, muito específica, Júnior. Porque às vezes a gente vê
tende a não achar que Deus ele sente esses afetos especiais por algumas pessoas. É verdade que Deus ama todo mundo? É verdade. Deus ama a todos, até os transgressores. Porém, ele se une de maneira especial a algumas pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas se unem de maneira especial a ele. E aí eles são próximos do Senhor e o Senhor os ama demais. E isso acontecia com a família de Lázaro, né? Diz o primeiro parágrafo, na metade do primeiro parágrafo do livro do nosso capítulo de hoje: ama toda a família humana, mas liga-se a alguns por laços especialmente ternos. Jesus ele tinha uma ligação especial com aquela família. E vamos continuar o relato dela lendo agora qual foi a mensagem que Jesus recebeu, irmão Júnior, que na verdade que Jesus recebeu não, que Jesus deu sobre a enfermidade de Lázaro. No verso 4 do capítulo 11 nós lemos assim: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Há enfermidades para a glória? Nesse caso sim, né? Em outros também, onde a gente vê, onde pode se ver o propósito maior naquela situação ali, e aí está também a questão do discernimento. Onde ao focarmos apenas no problema em si, não olhamos para a solução, não olhamos para os resultados que aquela obra trazida por Deus vai efetuar na vida, tanto do envolvido quanto dos demais também ao redor. Isso. E essa resposta de Jesus e a demora que ele teve ali no local, diz a continuação da leitura, no verso 6, diz que ele ainda demorou 2 dias aonde ele estava. Não atendeu de imediato. E os discípulos ficaram pensando, mas se esse que são o que Jesus amava, Jesus amava essa família, e ainda assim ele se demorou, aí eles se lembraram da história de João Batista. E Jesus Batista era o precursor de Jesus, Jesus o amava também, mas mesmo tendo poder, deixou que com João Batista padecesse no cárcere e morresse de forma violenta. E agora? E ainda ele vai deixar essa família tão amada de lado, parece que não fez caso dela, e eles começaram a pôr em dúvida ali a obra de Jesus, essa ternura que Jesus tinha e até a sua missão. Mas era justamente por eles que Jesus estava fazendo isso. Era por amor aos discípulos que Jesus ele estava se demorando ali onde ele estava. É isso que nós vemos quando nós lemos o relato que está... Na página 528, no primeiro parágrafo que começa: os discípulos maravilharam-se às palavras de Cristo, quando disse: Lázaro está morto, e folgo que lá não estivesse. Esquivar-se-ia o Salvador por sua própria vontade, do lar de seus amigos em sofrimento? Aparentemente. Maria, Marta e o moribundo Lázaro foram deixados sós, mas não estavam sós. Cristo testemunhou toda a cena. E depois da morte de Lázaro, sua graça susteve as desoladas irmãs. Jesus testemunhou a dor de seus despedaçados corações. Ao lutar o irmão contra o poderoso inimigo, a morte, sentiu todo o transe da agonia. Quando disse aos discípulos: Lázaro, nosso amigo dorme. Mas Cristo não tinha somente os amados de Betânia em quem pensar. O preparo de seus discípulos exigia-lhes a consideração. Deviam ser seus representantes perante o mundo, para que a bênção do Pai a todos pudesse abranger. Por amor deles, permitiu que Lázaro morresse. Houvesse ele restabelecido a saúde, e não se teria realizado o milagre, que é a mais positiva prova de seu caráter divino. Cristo ele não foi ter com Lázaro e permitiu com que Lázaro morresse, porque ele amava os discípulos. Apesar de amar aquela família, ele amava todas as pessoas e amava os discípulos que seriam seus representantes no mundo. E pensando neles, a doença, a enfermidade era para a glória de Deus, porque fortaleceria esses discípulos que seriam representantes de Deus a todo mundo. Essa seria uma prova bem clara da divindade de Jesus e de sua obra ao mundo. E
Uma parte que eu achei muito interessante também, irmão Júnior, está logo abaixo do verso que eu li, que fala o porquê que Jesus ele não foi ter com Lázaro enquanto ele ainda estava vivo. Porque ele não foi, poderia ter deixado Lázaro morrer, mas poderia estar perto ou não poderia. Poderia estar lá confortando as amigas enquanto Lázaro estava enfermo, deixar Lázaro morrer e depois ressuscitar. Não poderia, porque Jesus ele é a vida do mundo. Ele é a fonte da vida. E se Jesus ele estivesse na presença, no quarto do enfermo, o enfermo não ia morrer. Por quê? Nós lemos na continuação do parágrafo que eu li, diz assim, se Cristo se achara no quarto do doente, então esse não teria morrido, pois Satanás nenhum poder sobre ele exerceria. A morte não alvejaria Lázaro com seu dardo, em presença do doador da vida. Portanto, Cristo se conservou distante. Que maravilhoso pensar que Cristo ele tem tanto poder que a morte não ousaria atacar a Lázaro enquanto ele estivesse presente. E aí está a nossa esperança. Sim. Para os enfermos também que estão agora, neste momento enfermos, doentes, sofrendo, não há perigo se Cristo estiver presente. Se Cristo estiver junto, há conforto, porque Ele é o doador da vida. E Jesus, chegando até a família de Lázaro, até Marta e Maria, lá ele encontra alguns grupos ali dos familiares chorando, alguns grupos de pranteadores assalariados, um grupo de pessoas que recebiam para chorar nesses momentos. Mas ele também vê um grupo pior, que é o grupo dos doutores, dos poderosos de Israel, a qual estavam ali chorando, mas o livro até diz um choro hipócrita, onde ali estavam chorando por Lázaro, mas com a cabeça logo em matar Jesus. Então, e sobre esse relato também, diz que Jesus, ao ver essa cena, na verdade, só não proferiu palavras verdadeiras, só não proferiu uma repreensão a essas pessoas por amor dos familiares de Marta, pela situação do momento, a qual ele julgou não ser de boa se falado naquele momento. Mas no verso 35 do capítulo 11 de João, é o menor capítulo da Bíblia, aliás, o menor versículo da Bíblia, mas eu diria que seria um dos maiores também em questão de profundidade, onde está escrito que Jesus chorou. E Jesus, ao ver aquela cena, ele chora, mas ele não chora apenas por aquela cena. O relato, o Espírito de Profecia vai falar que Jesus, em uma visão profética, ele vê toda a situação do mundo, toda a situação em que se encontravam, o porquê das pessoas. Aliás, você vai me ajudar aí. Uhum. E porque a gente para pensar, lá no verso, você leu o verso 35, e no verso 33 e o verso 34 vem falando, porque Jesus ele olhou todos chorando, olhou as irmãs chorando, ele se comoveu e chorou também. Mas por que ele chorou por Lázaro se ele estava prestes a ressuscitar? Então, como o irmão Júnior disse, ele não chorou por Lázaro, porque Lázaro ele sabia que em poucos momentos iria ressuscitar. Mas ele chorou vislumbrando outras cenas, outras realidades que comoveu o seu coração. Que está lá na página 533, que o irmão Júnior estará lendo para nós, é o último parágrafo. E a página 534 também tem um pedacinho. O último parágrafo, o parágrafo que se inicia, não foi porém simplesmente pela simpatia humana para com Maria e Marta, que Jesus chorou. Havia em suas lágrimas uma dor tão acima da simples mágoa humana, como o céu se acha acima da terra. Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para chamar do sepulcro. Chamou porque muitos dos que ora... Chorou porque muitos dos que ora pranteavam a Lázaro haviam de em breve tramar a morte daquele que era a ressurreição e a vida. Quão incapazes se achavam, no entanto, os incrédulos judeus de interpretar devidamente suas lágrimas.
alguns que não conseguiam enxergar senão as circunstâncias exteriores da cena que perante eles estavam. Como causa de sua tristeza, disseram baixinho: vede como amava. Outros, porém, procuravam lançar a semente da incredulidade no coração dos presentes. Disseram irônicos: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Se estava no poder de Cristo salvar Lázaro, por que então deixou morrer? Isso. E nós vemos que Jesus, ele olha para a triste situação, não do morto, que era Lázaro, mas da triste situação daqueles fariseus hipócritas que estavam ali, vivos, mas destinados à morte, porque estavam tramando a vida do doador da vida. Sim. E a continuação também, na mesma página que tu está, Júnior, na 534, no parágrafo diz: não foi somente, continua o mesmo relato, não foi somente pela cena que se desenrolava aos seus olhos que Cristo chorou, pesava sobre ele a dor dos séculos, viu os terríveis efeitos da transgressão da lei divina, viu que na história do mundo, a começar com a morte de Abel, fora incessante o conflito entre o bem e o mal, lançando o olhar através dos séculos por vir, viu o sofrimento e a dor, as lágrimas e a morte que caberiam em sorte aos homens. Seu coração pungiu-se pelas penas da família humana, de todos os tempos e em todas as terras. Pesavam-lhes fortemente sobre a alma as misérias da pecadora raça, e rompeu-se-lhe a fonte de lágrimas, no anelo de lhes aliviar todas as aflições. Cristo, ele contemplou todo o grande conflito, todo o sofrimento que o pecado causa, não somente a morte física, mas a morte eterna, a separação eterna de Deus. Ao contemplar isso, ele chora e vê que, apesar de ter feito muito pela raça pecadora, haveria alguns ainda que não teriam a vida e que morreriam a morte eterna, como Jesus disse na descrição. E aí eles vão então, Júnior, depois de toda essa conversa, essa comoção, Jesus animando as irmãs, e eles vão para o sepulcro. E Jesus chegar ao sepulcro, ele ordena a pedra que voe da frente do sepulcro, é isso? Não. Ele usa a força humana, né? Ele usa os elementos em que Deus usa para suas obras, é sempre o esforço humano com a graça divina, com o poder divino. Isso. E é, mais uma vez, para dar exemplo sobre essa questão, que Jesus pede para que alguns dos homens ali arrastem a pedra, e para que ali, enfim, Deus possa fazer a parte dele, a qual não homem algum pode fazer, que é de ressuscitar Lázaro. Essa descrição está lá no verso 39 do capítulo 11, onde Jesus diz, né? Tirai a pedra. E aí os homens auxiliam. Com isso, tirai a pedra, Cristo estava tentando dizer: tanto quanto possível, preparai o caminho para a minha obra. Tudo que vocês puderem fazer, façam. O que vocês não podem, deixa comigo. Deixa que eu faço. Eu realizo. E aí nós então entendemos as lições de hoje, Júnior. Primeira lição: Deus, ele ama todas as pessoas. Sim. E às vezes ele permite o sofrimento vir para o aprendizado de alguns, da maioria, e para a salvação. Deus, ele permite isso. Outra: a morte não ataca na presença de Jesus, porque Jesus, ele é o doador da vida. E Jesus teve uma frasezinha que está lá na página 530 que diz assim, é o terceiro parágrafo: eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Cristo, ele possui a vida. A vida que Cristo tem não vinha do Pai. Cristo tinha vida, assim como o Espírito Santo tem vida e o Pai tem a vida. Ambos, os três, têm vida, não derivada de nenhum outro. Eles têm vida original. Cristo tinha essa vida original. E aí, essa última lição, que foi o que você bem colocou, Júnior, a respeito da cooperação que nós temos com o Mestre. Jesus, ele faz as coisas, ele opera os milagres, mas nós temos que cooperar com Deus. E cooperando com Deus, nós podemos realizar os mesmos milagres que Cristo realizou. Porque Cristo,
Apesar de ser Deus, apesar de ser divino, ele realizou as obras que ele fez foi com um poder específico, que é um dos últimos, na última página ali do nosso capítulo, o primeiro parágrafo diz assim: em tudo quanto fazia, Cristo cooperava com o Pai. Tinha sempre cuidado de tornar claro que não agia independentemente. Era pela fé e oração que ele realizava seus milagres. Jesus, ele realizava e realizou tudo o que realizou pela fé, pelos milagres. Professora Maísa? Cleito e Júnior, irmãos, louvado seja Deus por este assunto. Quando eu paro para pensar num negócio dessa dimensão, que foi um dos maiores milagres de Jesus já feitos na terra, né? E a demonstração tão clara do poder de Deus ali, eu fico pensando em tudo que estava por trás, eu tento imaginar a situação como foi. O Senhor Deus, ele não nos engana, ele é claro ao dizer as situações e ele segue um padrão do início ao final, que quando ele fala, ele cumpre. Foi isso lá em Ezequiel, quando você leu sobre os Edomitas, o Monte Seir, que era o monte onde estava a família de Esaú, onde estava o povo de Esaú, onde foi dado e repartido para Esaú, e Esaú ficou contra os filhos de Deus. Aqui nós vemos, nesse capítulo 11 de João, o Senhor Deus mostrando a luta entre a vida e a morte. Onde Jesus chegasse, Satanás não teria poder sobre esta situação de forma nenhuma. E então lá está o doador da vida indo ao encontro de alguém que estava para morrer. Aí quando você disse, que leu, né? Que o Senhor Deus, ele disse que existem algumas coisas que não são para a morte. Existem algumas doenças e algumas misérias e algumas tragédias que não são para a morte, são para a glória de Deus. Vocês pararam para pensar na seriedade do que é isso? O que é isso? Em tudo que nos acontece, existe uma lição tremenda e poderosa de Deus. O Senhor Deus pode usar sua vida, e Ele tem autoridade porque é soberano, para usar qualquer coisa na tua história, para demonstrar diante do universo como é quando Ele age numa situação. Então Ele pode sim fazer você entrar numa situação, ou permitir que você entre numa situação, para que a glória dEle resplandeça. A minha dificuldade é, você vai permitir? Para toda situação tem um jeito de se sair dela. Ou a gente briga, ou a gente xinga, ou a gente estoura a situação inteira, ou a gente deixa Deus agir. E ali era a coisa mais séria que existia, era a morte. E não era uma pessoa qualquer, era o irmão, aquela da casa onde ele se sentia tão bem, onde todo mundo sabia, né, que ele se sentia muito bem. Agora imagine, depois de tanto tempo morto, é claro que ele tinha entrado em decomposição, é óbvio. Imaginem tudo o que aconteceu por trás de tudo isso. Jesus chega, vê fariseus ali que daqui uns dias iriam querer matar Jesus, porque daqui uns dias vocês vão ver aquele que esteve morto puxando o burrinho para Jesus entrar em Jerusalém. Foi Lázaro que puxou. Vocês vão ver ali aquela quantidade de gente observando aquele que era a maior prova de que Jesus era Jesus, o doador da vida. E Jesus olha aquilo tudo e sofre, mas já sabia de antemão o que ia acontecer, porque vocês leram que ele estava lá na hora que elas estavam sofrendo. E então quando ele se volta para o Pai, porque ele não faz nada sem orar, né? Tudo que você fizer sem oração já é uma coisa errada. E ele começa a oração agradecendo e já dizendo que a coisa já tinha acontecido. Graças te dou, Senhor, porque sempre me ouves. Louvado seja o nome do Senhor. E diz, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa dessa multidão, Senhor, que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. E após isto, ele diz com alto e bom som, Lázaro, sai para fora. Irmãos, até aquele segundo, a carne dele ainda estava podre. Vocês podem imaginar o que é isso?
Até aquele segundo não havia vida naquele corpo em decomposição dentro daquela pedra. E então vida começa a entrar, irmãos. Acontece ali o que aconteceu de forma mais poderosa ainda do que na terra inanimada que Deus formou com a sua mão ao formar Adão. Vocês entendem a grandeza disso? Porque aquilo que estava morto em decomposição, vocês têm ideia da quantidade de micro-organismos que estavam ali, e então eles têm que sumir tudo, têm que ir embora, filho. Júnior, você entende isso? Porque a vida entrou, mas não vida qualquer, a do próprio Senhor Jesus. E aquele ser volta à vida completamente. Eu imagino Lázaro acordando. Onde é que eu estou? Porque quem morre não sabe onde está, sabe ou não sabe? Fica assim pensando, puxa, estão me enrolando aqui, estão me enfaixando, é isso que faz? Não, e sai para fora. Porque ele ouviu, porque ele estava salvo em Jesus, porque só os salvos em Jesus poderão ser ressuscitados. De outra forma, jamais. Se Lázaro não fosse ressuscitado naquele dia, seria ressuscitado no último dia, como sua irmã disse. Essa é a verdade. E eu imagino ele caminhando. Senhor, Jesus está aqui. Porque ele já tinha ouvido aquela voz tantas vezes. Aquele Jesus tinha chegado à sua casa tantas vezes. Só que ele não esperava que ia chegar agora e encontrá-lo no sepulcro. E ele começa a andar para fora. Pode imaginar, e as pessoas lá fora, ouvindo um barulho, um ruído, diz aqui o texto, diz que ouviram um ruído dele andando. Eu imagino a situação de todos olhando aquele homem enfaixado, andando, está ali agora na porta. Tirem as faixas dele, tirem as faixas. A parte humana, Júnior, que você disse. Eu imagino Lázaro olhando, né? As irmãs olhando, se abraçando, o povo todo olhando um para o outro. E Jesus dizendo, para a glória de Deus. O seu problema, meu filho, foi para a glória de Deus. Gente, toda vez que um problema vier, uma dificuldade, temos que perguntar, Senhor, é para a tua glória? O Senhor está nisso? Qual deve ser minha posição diante dessa dificuldade? O que o Senhor esperava de mim ao permitir este problema? O que o Senhor deseja no teu reino? O que o Senhor deseja dentro do plano da redenção? Nunca mais vai se esquecer disso na vida de Lázaro. É outro que vai ressuscitar daqui uns dias de novo. Sim ou não? Vai ressuscitar daqui uns dias de novo. Ele naquela época estava completamente salvo, né? E daqui uns dias Lázaro vai ressuscitar e eu vou poder perguntar para ele, me conta, rapaz, como foi esta situação? Me explica. Ele não poderá explicar nada do que acontece quando morre, porque eu já sei. Eu nunca morri, mas eu tenho certeza absoluta, porque o Senhor Jesus que não acontece nada. E ele então vai estar lá dizendo, Maísa, não aconteceu nada, mas eu ouvi a voz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que nossas dificuldades sejam. Sabe por que Jesus teve que dizer, Lázaro, sai para fora? E não ele disse, sai para fora. Sabe por que ele disse isso? Porque se ele tivesse dito só, sai para fora, todos os mortos salvos teriam ressuscitado. Todos. Mas ele disse o nome, Lázaro, sai para fora. Glória ao nome do Senhor. Amém. Deus seja louvado. E assim como Lázaro, ele ressuscitou, mas ressuscitou para uma vida agora de novas angústias, de novos sofrimentos, e para tornar a morrer, Cristo ele nos deseja também restaurar e vivificar nossa vida, para que nasça em nós uma fonte de vida eterna a jorrar para a eternidade, que nós possamos ser ressuscitados hoje na nossa vida espiritual, para um dia estarmos eternamente com o Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve realmente, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida, o Senhor está ali presente para nos trazer vida, meu querido Deus. Sim. Queremos te agradecer também, porque embora nós tenhamos um passado ruim, o Senhor ainda nos concede novas oportunidades, o Senhor nos concede um novo coração, o Senhor nos concede um novo espírito, o teu espírito, meu querido Deus. Obrigado, meu Pai, que o Senhor, assim como fez com Lázaro, realmente possa fazer conosco, possa nos tirar deste estado ruim, desse estado de morte que é o pecado, que o Senhor possa nos revivificar, meu querido Deus, que o Senhor possa que o Senhor possa fazer clara a tua vida sobre nós, como o Senhor fez no Calvário, meu querido Deus. Obrigado, meu Senhor, por mais uma vez
o Senhor está nos concedendo novas oportunidades, um novo dia, e que, de fato, assim como Lázaro ouviu a sua voz chamando para fora, que nós possamos também ouvir, se caso alguém não prevaleça até o fim, mas no dia da ressurreição que todos os teus santos filhos possam ouvir realmente os seus chamados, para que possam estar de pé diante de tua presença, Senhor. Amém. E que os que aqui tiverem, se for de tua vontade, que possam permanecer firmes até o momento em que o Senhor irá de vir, meu querido Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã.